para Jesus. Uma linda salva de palmas. Ô, meus amigos, nós podemos ter um culto mais ou menos, podemos ter um culto muito abençoado, depende da nossa atitude para com a palavra de Deus. Se a gente fecha os ouvidos, não quer raciocinar, não quer meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo não pode trabalhar. Então o culto vai ser fechado para você. Mas se você quer uma bênção, se você quer encontrar o seu Criador, se você quer resolver o seu problema, preste atenção naquilo que Deus está falando, porque aí Ele vai nos abençoar e vai abençoar muitíssimo. Disso eu não tenho sombra de dúvida, ao contrário, eu tenho certeza que Ele quer lhe abençoar. Aqui Deus tem feito muitas maravilhas, coisas que às vezes nem ficamos sabendo, mas depois a gente ouve falar daquilo que Ele faz. E para você em casa é a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo que você está me assistindo, fique ligado agora na boa palavra de Deus. Vamos para o Salmo 52, o versículo é o de número 7. Esse salmo fala do homem que resolveu acreditar na maldade. E aqui no 7 diz assim: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Isto é o pior erro que uma pessoa faz. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso, daquele que nele, por ele, para ele fez todas as coisas, inclusive nós. A rebeldia é uma estupidez que não tem tamanho. Rebeldia contra a palavra do Senhor Deus. Porque não tem outro Deus. Não há essa condição de briga de Deus. Ele bolou, fez tudo, criou e quer o bem nosso. Houve o pecado de Adão que nos separou de Deus, mas houve a cruz de Jesus que pagou esse preço. Hoje nós podemos voltar ao Pai e sermos abençoados. E quando uma pessoa não põe a Deus por sua fortaleza, ele não coloca o Senhor Deus para ser a fortaleza dele, essa pessoa está fazendo um erro muito grande, porque a força do mal vai intervir, vai agir e vai fazer essa pessoa sofrer, e os dias dela vão ser muito difíceis. O pior engano é quando você não entende a época de visitação de Deus. Quando de uma hora para outra você começa a se interessar por Ele, aprende a palavra dEle, é até prova de uma bênção, mas depois não vigiou, o inimigo lhe enganou sem que você sequer observasse, e você se desviou da presença dEle. É tudo que o inimigo queria para poder fazer de você a pessoa alvo das suas maldades. Ele é mau de natureza, nunca vai ser bom, não tem jeito, o inimigo não vai de maneira nenhuma um dia ter misericórdia de você, ao contrário, o dia que ele puder lhe destruir, ele destrói. Então, eis aqui, quem está falando isso, o versículo anterior diz exatamente, e os justos o verão, esse homem da maldade, e temerão, respeitarão a Deus, e se rirão dele dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Tem gente assim que acha que a riqueza dura para sempre. Nada dura para sempre. Tudo nesse mundo tem um fim. E se nós não estivermos com Deus, nós vamos também ter um fim, mau fim. Mas se nós estivermos com Ele, nós vamos ter um fim, lindo fim, que é quando a nossa vida aqui terminar, vamos receber do outro lado para sempre estarmos com o nosso Deus. Nós estamos simplesmente nos preparando para a eternidade. A vida aqui, quanto tempo vai? 70, 80, alguns chegam a 90, uns poucos a 100, cento e pouco, muito pouca gente chega. E a maioria dos anos é cansaço, enfado. Mas vida mesmo, a gente tem pouco. Quando a gente abre os olhos, já está partindo. Mas quando você coloca Deus como a sua fortaleza e não confia nas suas riquezas, não só riquezas monetárias, financeiras, mas riquezas intelectuais. Tem gente que acha, porque estudou, ele sabe mais do que Deus, não precisa de Deus. Já vi pessoas falarem isso e depois se arrependem, porque os dias vão murchando, os problemas vão surgindo, e outros que confiarem em Deus estão numa beleza, uma vida farta, uma vida de saúde, de paz,
enquanto eles que não puseram a Deus por sua fortaleza, mas confiar nas habilidades que tinham, era um cantor, um escritor, era um político, sei lá mais o que, tantas riquezas que tem, pessoas que realmente têm muito mais saber do que a maioria das pessoas. Mas depois, quando vem os dias maus, aquilo não adianta em nada. Mas a fé em Deus, ainda que você seja uma pessoa simples, há de lhe guardar fé na palavra, aquilo que você entende na palavra de Deus, e você então vai vencendo. Então, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância da sua riqueza. Não, eu não vou ter problema, eu resolvo qualquer situação, dou solução a qualquer mal. Dá não. Ao dia que o mal visitar mesmo, você vai ficar numa situação deplorável. E se fortaleceu na sua maldade. Por que não fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder? Fortalecer no Senhor é no entendimento da palavra. E na força do seu poder é no Espírito Santo que Deus dá todos liberalmente, mas é só a pessoa nascer de novo, pedir que ela é batizada no Espírito Santo, fala na língua de Deus, coisa que antigamente não existia. Depois que Jesus voltou para os céus, é que a humanidade pôde ter contato com o Espírito Santo. E aí ele vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vai ser uma verdadeira fortaleza contra o mal. Mas tem gente que não quer pensar dessa maneira. Então, vai um dia se desesperar. E agora, Deus, o que eu faço? Eu ganho um homem para Jesus, chamar de 70 anos e dizer missionário. Por que eu não conheci Jesus jovem? Eu estou chegando ao final da minha vida agora e não tenho forças mais. Eu podia fazer muita coisa. E eu aconselhei, falei, não, Deus vai renovar você. E ele viveu até 83, 81, 83, não lembro bem. Mas foi uma benção aquele homem. Fez um trabalho lindo, já era aposentado, problemas tinha, todo mundo tem, mas resolvia os problemas dele, levou muita gente a Cristo e glória a Deus por isso. Está no céu porque abriu o coração. Abra o seu coração. Não parta sem ter um encontro com Jesus. E ninguém sabe que dia é o seu dia. Agora, quando você coloca a Deus como sua fortaleza, e você abre a Bíblia para aprender, e você ora como uma pessoa que quer melhorar de vida, meu Pai, eu quero que o Senhor me mostre, porque tudo que acontece é na palavra. Há um milagre, a cura, a libertação, a salvação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é por muito orar não, eu estou orando dia e noite, eu estou jejuando, estou até com calo aqui no joelho, não estou aguentando, para com esse negócio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na hora que você conhece a verdade, ela brilha para você, aí você passa a ser essa pessoa vitoriosíssima, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero agora voltar ao estudo bíblico. Nós estamos em Números 21, quando Jesus falou primeiro, João capítulo 3, onde está aqui, Jesus falou assim, eu vou pegar o versículo 13 e 14 para você entender. João 13 e 14, foi Jesus quem falou. Eu chamo isso aqui a mensagem oculta da cruz. A cruz de Jesus, ela tem uma mensagem oculta para quem lê e aberta para quem quer conhecer a verdade. Então diz o Senhor Jesus falando, ora, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Hoje nós levantamos ele na pregação. Ele foi pregado na cruz, mas a pregação hoje deve ter como alvo o Senhor Jesus, para que você entenda que nele está a sua cura, a sua paz, a sua libertação, nele está a sua bênção. Agora, indo para Números, capítulo 21, nós começamos aqui, depois que Arão morreu, eles estavam ao pé do Monte Or, e eles então começaram a caminhar para Canaã. E diz aqui que quando o rei de Arade, que habitava para Sul, que viu que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel. Ele disse, rapaz, há quase 40 anos eles passaram aqui, espiaram a terra, estão voltando para tomar posse. Eu vou destruí-lo. E veio e pelejou.
Na surdina ninguém esperava, levou alguns presos com ele, e aí os israelitas fizeram um voto. Deus, eu estou só recapitulando que eu vou entrar em matéria nova, que é o versículo 4. Se o Senhor nos der esse povo na mão, os cananeus, nós vamos destruir tudo, a cidade toda. E Deus deu, e aquele lugar passou a chamar Orma, que chama devastação geral. Devastaram tudo, acabaram com aquelas cidades. Aí no versículo 4 de Números 21, diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, que é a terra de Esaú, irmão de Jacó, mas eles não podiam tocar em Esaú, nem em Moabe e nem em Amon. Esses três povos Deus proibiu. Esaú, que é Edom, porque eles eram parentes. Esaú era irmão de Jacó. E Moabe, porque era filho da filha de Ló, e por incesto com o pai, e Amon. Um pecado que eu já falei aqui, hoje não dá para comentar esse caso. Então, mas eram parentes, vocês não vão tocar neles não. Aí eles não tocaram. Então eles pediram para passar na terra e não deixou. Aqui estava o Monte Seir, onde habitava Esaú. Eles então rodearam a terra em direção ao Mar Vermelho. Não passaram, pediram, mas não deixaram, eles respeitaram. E o que ocorreu? A rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Aqui que eu quero falar para você. Uma das piores coisas que acontece com uma pessoa é quando ela se angustia. A angústia é aquele aperto, mas também é inquietude. Quando a sua alma fica inquieta, de uma hora para outra você quer brigar com todo mundo, culpa todo mundo, isso não é bom. Você abre a boca e fala o que não deveria falar e se complica. A alma deles se angustiou. Quando a alma de um homem de Deus se angustia, a igreja acaba. Quando a alma do chefe de família angustia, a família acaba. Vai todo mundo cair para um lado, começa a acontecer coisas terríveis e você tem que correr para Deus e pedir misericórdia, porque na sua angústia, na sua inquietude, você vai falar até de Deus. E isso nunca foi bom. O Pai é bom completamente, não tem um traço de maldade, nunca fez e nunca fará maldade com ninguém, e se não está abençoando é porque você não está permitindo. Então eles ficaram angustiados e o que aconteceu? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. A pessoa escancara a boca e fala, e acha que tem razão. E diziam: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Não. Subiram do Egito para possuir uma terra para eles. E só não entraram 38 anos antes, e eles sabiam disso, porque quando os espias voltaram, trouxeram a notícia de como a terra de Canaã, que eles não tinham que ter mandado os espias. Deus chegou ante a terra dos amorreus e disse: subam e possuam. Era só subir. Mas eu não estava preparado para a guerra, mas Deus é que faria a guerra. E depois a gente vê que Deus teria vespas, pequenas não, vespões, para soltar e os amorreus e todos eles deixariam toda a terra e iriam embora. E por que Deus estava tirando eles de lá? Porque por séculos eles só faziam maldade. Mas maldade que você não acredita, até de ter ídolos de metal, que eles tacavam fogo até ficar incandescente o bronze e jogava criancinha ali dentro, oferecendo aos deuses, que são demônios deles, para que a colheita fosse boa. E não tinha jeito, eles faziam tudo que era errado. E o Senhor Deus então resolveu tirá-los de lá. Mas eles ficaram com medo. O medo é terrível. Você que é de Deus, Deus dá uma bênção, Deus te mostra a você, e você teme fazer o que Deus está mandando, e você vai ficar sem fazer. Vai perder a bênção de Deus. Aí, Moisés, não dá para falar com o Senhor Deus, para ver se Ele permite que a gente mande espias? Deus disse: pode mandar. E quando voltou, os espias trouxeram a má notícia. Só 2 que foram verdadeiros, Josué e Caleb. Os outros 10 pintaram o quadro, infamaram a terra. Isso não presta, a terra é boa, mas tem gigante, tem altas muralhas, o povo está muito armado, nós não somos nada diante deles. Deus ia fazer a obra. Quando nós não deixamos Deus fazer a obra, meu irmãozinho, a gente vai pagar um preço caro. O homem vai fazer, mas vai demorar muito, com muito sofrimento.
Temos que buscar Deus, é tempo de abrir o coração, é tempo de entender que nós estamos na época da grande visitação do grande Deus que quer fazer grandes coisas com gente pequena como nós, porque Ele nos ama, Ele quer nos abençoar. E quando isso, a vida para nós terminar aqui, nós estamos do outro lado para sempre com Jesus. Então eles falaram, está aqui, olha aqui, ó. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque estava angustiado, cuidado com a angústia, porque nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. Também não precisavam, porque Deus dava para eles o maná todo dia, mas água eles nem reclamaram, só falaram que não havia. Enquanto eles obedeciam a Deus, eles passaram 38 anos no deserto, e depois no final chegou 40. Não tiveram sede uma vez, a não ser quando pecavam. Deus criou um mecanismo dele que eles não precisavam de beber novas águas. No deserto não tem água. Eram 3 milhões que acampavam aqui no deserto, acampavam ali. Uma missionária à noite é muito fria, Deus à noite fazia aparecer uma coluna de fogo que esquentava para eles. Diz, durante o dia muito quente, Deus mandava um vento tranquilo e tinha uma nuvem que segurava o sol ali. Eles ficavam no ar-condicionado de dia e de noite. Deus fazendo isso para eles e eles ainda não tiveram coragem de entrar. Aí foram falar que Deus, nessa terra que não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio, está enjoada, né? Deste pão tão vil. Qual era o pão tão vil? O maná que Deus dava. E mencionar, mas por que Deus dava o maná? O maná era uma comida dos anjos, que Deus dava, e eles não tinham nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de doença. Você imagina, sem condições de higiene, 3 milhões de pessoas no deserto, dia e noite, por 38 anos, se tivesse comendo carne de porco, comendo camarão. Olha que problema que eles teriam ali, quer dizer, e Deus sempre colhe essas coisas, então não tinha nada disso. O maná sustentava, dava todas as vitaminas, proteínas, sais minerais, todas as propriedades que os alimentos dão, e ele simplesmente comeu maná, era como se fosse grãozinhos pequenos, e ele fazia comida daquilo ali. Mas eles não quiseram, ainda chamar de pão tão vil. Isto fez o coração de Deus ficar triste com ele. Amanhã talvez eu termine no próximo culto essa parte aqui, porque nós vamos ver o que aconteceu e o que acontece conosco quando nós também escancaramos a boca, abrimos e falamos contra Deus que não tem culpa alguma. Agora eu queria orar com você, aquela oração para Deus operar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, se é que você quer a minha oração. Se você não quer, não precisa ficar de pé. Agora eu queria falar com você o seguinte, hoje Deus, no último culto, mas fez tanta maravilha aqui, coisa de impressionar. Teve até um caso que ele tocou no meu coração e eu disse, quem foi a pessoa que foi curada de hérnia? Quem foi a pessoa e a pessoa não aparecia, como é que não foi? Aí uma mocinha ali, que eu calculei de uns 13, 15 anos mais ou menos, pode até ter um pouquinho mais, mas eu calculei assim, levantou a mão, sumiu o meu caroço que eu tinha no umbigo, glória a Deus por isso. Então a mesma coisa Deus pode fazer agora. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser praticantes da palavra. Curve a cabeça, feche os olhos e diga para o Senhor Deus o que você quer dele agora, assim baixinho, ninguém precisa ouvir, que eu já vou orar para Deus lhe abençoar e ele vai lhe abençoar agora. Pai, eu estou entrando em oração em nome de Jesus, porque Ele disse que tudo que eu pedir, determinar, em nome dEle, Ele fará. E esse povo não está aqui à toa não, Pai. Foi trazido por Senhor, pessoa a pessoa, para participar desse culto, para receber a Tua bênção. E Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está num dilema, opera ou não opera? Faz isso, não faz aquilo, mas Pai, agora nós estamos diante do Senhor, que é o operador de maravilhas,
maravilhas, prodígios e sinais. E eu te peço, venha com os teus anjos para operar em nosso meio, para curar, para libertar, para fazer um trabalho grande. Pois como ministro da tua palavra, eu repreendo esse mal, eu reprovo agora e eu digo ao mal, saia desta pessoa, vai embora agora. Eu não estou dizendo como fosse um pedido, não. Eu estou determinando a sua saúde. Eu estou mandando você que foi enviado para destruir a paz dessa pessoa, a saúde dela, que fez que ficasse uma sequela do AVC, de uma queda, de uma cirurgia, de uma doença que passou por ela e deixou a marca. Eu estou mandando até a marca sair a partir de agora. Eu não estou pedindo, eu estou determinando. Você vai embora, você desapareça, é no nome de Jesus Cristo. Eu amarro todo o mal, eu exijo que saia, desapareça. Estou mandando agora, hein? É para sair. Vai orando, manda mesmo, pessoal, em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu estou exigindo agora, saia dos nervos, saia dos ossos, vai saindo dos músculos, da pele, qualquer doença de pele agora, pode ser simples ou um câncer complicadíssimo, eu estou mandando, vai embora, eu estou falando agora, essa cirurgia que não fecha, vai fechar, esses pontos que estão abertos vão fechar agora, pois eu ordeno, mando que sai dor, artrite, artrose, tendinite, bursite, o que for, vai embora, em nome de Jesus. E vamos à novela da vida real, por favor. Eu ia muito no embalo dos amigos, sabe? Chamava para beber, chamava para ir em festa, mais ou menos a partir dos 17, 18 anos, quando estava na escola. Queria achar que não era viciado, mas no fundo era. Era uma falsa felicidade, né? Em 1980, Aparecido conhece o Evangelho através da esposa Maria, mas permanece no vício. Ele ia na igreja para me acompanhar, mas não liberto. Ele era convencido, não convertido. Ia na igreja e saía de lá correndo para ir pro bar. Eu era viúva de marido vivo. Ele sempre estava lá no bar e a gente ficava brincando na rua. Mesmo a gente brincando pequenas na rua, ele sabia que não era aquilo, não era bom. Ganhava o dinheiro e o dinheiro sumia, não recebia meu salário, era só para pagar despesa em bar. O dinheiro era pouco e a gente fazia o que podia. Eu supria as coisas que dava para suprir. Ela lavava roupa, ela fazia bordado. A gente sempre ajudou minha mãe em tudo que desse também. Meus filhos, ele queria melancia, eu não tinha dinheiro para comprar melancia. A minha filha, a vez que ela quis passear, eu não pude levar. Eu achava que dava pra gente, por exemplo, no parque, mas não era aquilo. A gente queria fazer um almoço em casa e não tinha, era ruim. Era bem ruim. Eu já tinha mais entendimento, um pouco mais que ele. Falei, não, um dia ele vai parar com tudo isso. E eu declarava, determinava, né? Ele vai parar. A gente intercedia juntos também. A gente sabia que Deus estava ali. A ficha foi caindo. Teve uma pregação, acho que sobre com o pastor Jaime, de uma pessoa que ela ia no banheiro, começava a fumar. O pastor Jaime pegou e falou, Deus se encontra presente em todo lugar. Você acha que ele não está vendo você no banheiro fumando? E você vai começando a ver que você está fazendo tudo errado. Aquilo vai calando, né? Vai falando, você vai escutando, você vai ouvindo. Acho que 2011 foi quando eu coloquei o pé no chão. Foi dali para cá que eu comecei a me firmar, buscar a Deus e graças a Deus saiu, se libertou. Nem lembro mais do jeito que eu fazia para fumar, não sinto mais gosto, nem prazer nenhum em bebida. Se libertou, ele está totalmente uma pessoa mudada. Aparecido se torna obreiro voluntário. Depois que meu pai foi obreiro, a gente se juntou dentro de casa, era todo mundo junto, ia todo mundo para a igreja. Eu passei a ser aquela pessoa responsável. E depois eu comecei a cuidar dos meus filhos. Hoje, nós somos uma família. Todos saem juntos. Hoje, se eu falar pro meu pai, ele vai falar agora. É um pai, um marido, um amigo, ele é tudo. Em 2012, o casal sente o chamado de ser patrocinador. Dirceu também realiza melhorias na casa e Deus honra a fidelidade deles.
Eu não posso fazer o que ele faz, o que o missionário faz. Fala para milhões de pessoas de uma vez. Se a gente sempre precisa, imagina alguém que nem conhece. Quando a gente começou a ser totalmente fiel, Deus deu a condição e a gente fez tudo que a gente nem imaginava, a gente começou a receber. A fidelidade foi tudo. Você dá, Deus devolve. Meu único compromisso só passou a ser eu ir na igreja, frequentar e obedecer a Deus. Aí o dinheiro foi sobrando. Aí que veio todas as melhoras na casa. Trocamos várias vezes carro. Era meu sonho ter a piscina na chácara. Fizemos uma piscina, eu fiz uma varanda grandona, até a churrasqueira. Uma sala ampla, gostosa. Muitas pessoas que vai lá gostam, se sente muito bem. É aconchegante. Eu amo minha chácara. É nosso, tá do jeito que a gente queria. É fruto de fidelidade. Jesus, o senhor é lindo, hein? Com Jesus tem abundância, pessoal. Basta ser fiel. A Escritura diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Você precisa dessa coroa da vida. Seja fiel. Agora deixa eu orar com quem está em casa e eu oro com vocês. Pai, eu uno a minha fé com quem está em casa para essa pessoa ser abençoada. Eu proíbo o diabo de tocar nessa vida. Eu repreendo essa força maligna. Eu reprovo e ordeno. Saia, vai embora. Pega tudo que é seu, em nome de Jesus Cristo. Amém.